Oi, gente, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para o nosso 13º dia de propósito. E está uma bênção mesmo. Eu já tenho recebido testemunhos, tenho ouvido as mulheres falar para mim, pastora, as palavras estão me abençoando tanto, eu estou compartilhando com outras irmãs e nós estamos rompendo aí para a glória de Deus, amém? E hoje eu tenho uma palavra um pouco forte, uma palavra que vai mexer muito com a gente. Todas estão mexendo, né, gente? Mas hoje eu vou falar de uma mulher que ela é o exemplo daquilo que a gente nunca deve fazer, aquilo que a gente nunca deve ser. Todos os personagens bíblicos nos ensinam, eles nos ensinam, independente se eles falham ou se eles acertam. A gente sempre está aprendendo o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E hoje, com esta mulher, nós vamos aprender o que não devemos fazer. Abra sua palavra comigo em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nós sabemos que aqui nós estamos lendo uma parte do Apocalipse, que é a carta, as 7 cartas, né? As 7 igrejas do Apocalipse. E aqui é uma carta que Jesus ele direciona à igreja em Tiatira. Mas como em Apocalipse, o Senhor faz menção a essa mulher Jezabel, que foi uma rainha lá da época de Elias, porque aqui ele está falando do espírito maligno que usou Jezabel naquela época e o espírito prevaleceu. Nós sabemos que Jezabel foi uma rainha idólatra, cruel, perseguia os profetas do Senhor, fez Israel sofrer muito. Israel foi muito perseguido na época de Jezabel. Ela era uma assassina, uma mulher que levava as pessoas à idolatria, perseguia o povo de Deus. E Deus aqui, ele fala para essa igreja: olha, eu tenho contra ti que toleras esse espírito, que toleras essa mulher, essa Jezabel. Ele está falando de um espírito maligno, rebelde, de rebelião, um espírito que influencia não só mulheres, porque espírito é assexuado. Às vezes a pessoa, por ter o nome de Jezabel, pensa que esse espírito, esse principado domina só as mulheres. Não, domina homens também. Mas aqui eu vou falar especificamente para nós. Nós não podemos tolerar o espírito de Jezabel nos influenciando. E como que esse espírito nos influencia? Como Jezabel atuava? Olhando para a vida dessa rainha, nós vamos ver o que ela fazia. Ela dominava o marido, manipulava o marido. Ela idolatrava, ela era idólatra. Ela era uma falsa profetisa. Aqui, quando a Bíblia fala da prostituição, também está relacionado à idolatria para Deus. Toda pessoa que se envolve com outros deuses está cometendo uma prostituição cultual. Então, isso tudo que eu estou dizendo aqui é influência do espírito de Jezabel. A mulher rebelde, fofoqueira, que gosta de manipular, falar dos outros, falsa profetisa. Um exemplo de falsa profecia. Uma vez teve uma mulher na igreja que o marido dela veio conversar comigo e ela usava de manipulação
e numa das pregações ela foi liberta, ela usava de manipulação, ela inventava que sonhava para evitar que o marido fizesse as coisas. Então, por exemplo, ela falava, eu sonhei que você viajou e bateu o carro, e ele com uma viagem profissional marcada. E era mentira, ela não tinha sonhado. Então, esse espírito nós não podemos tolerar em nós, se nós percebermos que estamos sendo manipuladoras, falsas, rebeldes, falando de liderança, falando mal do marido, usando de artimanha, de falsa profecia, nós temos imediatamente orar, jejuar e pedir a Deus, Senhor, eu não tolero esse espírito na minha vida, eu não tolero esse tipo de atitude na minha vida. Nós temos que rejeitar toda e qualquer influência de qualquer espírito e receber somente a influência do Espírito Santo de Deus. A base da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor a Deus. Então, antes de falar de alguém, antes de usar de articulações, de manipulações, nós temos que temer a Deus. De pensar que tudo aquilo que a gente planta, nós iremos colher. Tudo que nós plantarmos, vamos colher. Nós temos que ter temor a Deus. O temor a Deus é a base da santidade. Vamos praticar a santidade, rejeitar todo e qualquer espírito maligno ditando regras para nós. Nós estamos num propósito, queridas, de 21 dias do destravamento. Mas uma coisa que Deus tem falado para mim, filha, eu não posso destravar para mulheres que não estão posicionadas. Na verdade, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas se nós não nos reposicionarmos e ficarmos no centro da vontade de Deus, nós não alcançaremos as bênçãos da obediência, as bênçãos do Senhor. Vamos viver de migalhas e nós não queremos viver de migalhas. Nós queremos a plenitude de Cristo. Nós queremos experimentar a plenitude do Senhor, a plenitude do Espírito Santo. E aqui tem uma palavra que vem falar diretamente para nós, igreja, mulheres também. Rejeite, não tolere o espírito de Jezabel na sua vida, na sua família, dentro da sua casa. Mulher não manda em marido. Não, não é princípio. A mulher cristã não manda em marido. Mulher não manipula, não articula. Ser auxiliadora é diferente de ser manipuladora. Pastora, mas eu sou solteira. As solteiras também manipula contra autoridades. Nós temos que estar debaixo da autoridade, nós temos que respeitar as autoridades que Deus levanta na nossa vida. Seja um professor, pastor, pai, mãe, marido, todos são autoridades, governadores, autoridades que Deus levantou, toda autoridade instituída por Deus. Esse espírito de Jezabel é aquele espírito que se rebela contra a autoridade, que odeia a autoridade. Fala mal, toda pessoa que é autoridade, essa pessoa está falando mal. Se você falou mal de uma autoridade, peça perdão a Deus. Sabe por quê, queridos? A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus vai lidar com as autoridades que ele levantou, ele vai cobrar. Deixe para Deus cobrar. A nós não cabe julgar. Amém? Então o Senhor, ele é claro aqui que ele tem porém, o porém dele com essa igreja é que ela tolera o espírito de Jezabel. E aqui a gente pode entender a igreja, tanto o templo jurídico quanto o templo físico. Nós somos igreja do Senhor. E dentro do nosso templo, dentro da nossa mente, nós não podemos tolerar nenhuma influência desse espírito maligno. Nós nos sujeitamos ao nosso Deus. Nós colocamos agora a nossa mente. Nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus, como mulheres submissas ao Deus Todo-Poderoso. A única autoridade espiritual na nossa vida é o Senhor Jesus.
o Senhor Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não temos outro Senhor, nenhum espírito maligno é o comandante da nossa vida, o comandante, o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós nos colocamos na sua presença, nós rejeitamos, em nome de Jesus, toda autoridade maligna, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, contra a autoridade de Cristo Jesus na nossa mente e na nossa vida. Nós rejeitamos agora toda influência do espírito de Jezabel. Nós desligamos da nossa vida toda influência em nome de Jesus. Nenhum espírito maligno tem o comando da minha vida. Aleluia. Senhor, e nós ligamos toda a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Nós nos sujeitamos à autoridade de Cristo. Declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Não há espaço para esse espírito atuar. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos posicionamos como mulheres santas, como mulheres, Pai, que entendeu, Pai, a sua autoridade, entendeu o mundo espiritual. Estamos entendendo, Pai, mulheres posicionadas para, Senhor, romper, para arrancar do céu, Senhor, as nossas bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Senhor, contempla a necessidade de cada mulher. Contempla agora, Senhor, o pedido de cada mulher. E segundo a tua vontade, Senhor, realiza, faz acontecer, para louvor e glória do teu santo nome. Amém. Amém, queridas? Nós não queremos fazer orações de mulheres tolas, que a Bíblia é clara em dizer isso. Nós queremos fazer orações eficazes, um propósito eficaz, eficiente. Não adianta a gente jejuar e orar e não obedecer, e não nos posicionarmos. Nós queremos sim a vitória e temos que ter postura de mulheres vitoriosas, mulheres santas, mulheres de Deus. Amém? Eu termino aqui hoje, mas amanhã, no nosso 14º dia, estaremos juntas novamente, orando para que Deus venha nos fazer romper para a glória dele. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!